juntos, também na hora da ceia, nós podemos comemorar juntos a ceia. O livro de meditação hoje para nós é Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 8. Se nós olharmos esse texto, hoje quando a Rosinete colocou os hinos, parece que ela leu a mensagem em parte, mas eu sei que a Rosinete sempre lê o texto também, para escolher os hinos, né, Rosinete? E a Vitória dentro da abertura também. E aí, olhando esse texto de Apocalipse, eu coloquei como frase para nós, ou palavras, como eu sempre tenho o costume de colocar um tema. E hoje, sobre esses versículos, eu coloquei para nós duas palavras: aceitar ou rejeitar. Na nossa vida, nós passamos por momentos em que nós temos que decidir o que vamos aceitar. Eu acho que isso passou em toda a nossa vida, já desde a época quando a gente começou a procurar seu primeiro emprego, ou receber oferta do primeiro emprego. Será que eu vou aceitar? E na nossa época a gente não perguntava muito pelo salário. O importante é ter emprego. Era ter um emprego. Hoje já não. Hoje é assim, 11 meses de férias, e quando volta, quando é que eu vou ganhar férias de novo? E importa receber o salário. Muitos têm esse costume disso hoje. Querem trabalhar pelo salário. De um lado, é mais do que justo. Porém, eles acabam não aceitando a rotina do dia a dia que a gente tem no trabalho. E a rotina do dia a dia no trabalho, ela tem altos e tem baixos. Tem dificuldades e tem bonanças também no meio disso. Então, esse aceitar é um desafio para nós. Porque no aceitar também tem uma questão muito interessante. Eu vou aceitar pela verdade ou eu vou aceitar com mentiras? Porque eu posso também me enganar. Aceitar situações. E às vezes eu posso me enganar pelo que eu vou aceitar. Então tem muitas coisas dentro da palavra aceitar. E a outra palavra é rejeitar. Também o rejeitar, tanto quanto aceitar, exige algo muito importante na nossa vida: sinceridade consigo mesmo. Esse é um grande perigo nos dias que nós vivemos, não ser sincero para si mesmo. É um grande dilema que nós enfrentamos, não ser sincero. Ou você nega a verdade sobre a sua pessoa, ou você camufla a verdade, ou você é transparente. Esse tempo atrás, eu falei para a irmã Ellen, foi no ano passado já faz tempo. Eu disse, Ellen, foi quando ela estava doente, e eu coloquei para ela, Ellen, diga para a igreja, você está doente. E seja um livro aberto. Porque se você tem um livro aberto com a sua vida, ficam os pontos de interrogação. E aí vem ou o cochicho atrás da gente, ou vem dúvidas. Isso aqui é verdade? Isso aqui não é verdade? E quando você é transparente, aí não há ponto de interrogação. Mas mesmo assim ainda corremos o perigo de fofocas atrás da gente. Não é verdade, pessoal? Então, a questão de aceitar e rejeitar exige da nossa pessoa sinceridade. Sinceridade. E assim eu acho que cada um de nós, na nossa vida, nós já passamos por esses momentos em que de repente ser sincero machucou o nosso próximo. Tá? Machucou o nosso próximo. Ou nós ofendemos outras pessoas. Ou até ofendemos às vezes pessoas dentro da família. Por você ser sincero. Tem pessoas que não suportam sinceridade. Não suportam. Elas se veem inimigas para com a pessoa que é sincera. E muitas vezes a própria pessoa é inimiga de si mesma. Eu já comentei esse exemplo da professora Maristela de matemática, que não conseguia se amar. E ela jogava a amargura dela sobre os alunos de matemática. E no momento que ela reprovou uma turma onde eu era coordenador da escola, ela reprovou 38 alunos em matemática e tudo filhos de pais abastados. Era uma escola municipal
quase particular. E isso ali seria um rombo enorme na escola, uma turma de 7ª série, de pais de nariz empinado, ver o seu filho reprovado na matemática. E aí eu fui muito sincera com ela numa hora, eu disse: Maristela, você se ama? E ela sempre andava muito desleixada. E ela quase pulou em mim. Aí eu disse para ela: Maristela, você vai para casa, eu vou te dar folga hoje de manhã, hoje à tarde você não volta para a escola, e amanhã você volta e você repensa o que você fez com essa 7ª série A. Ela saiu, e aí eu disse para ela: olhe no espelho e diga para você mesmo se você se ama. Esse foi um dos maiores desafios que a Maristela recebeu, mas para mim foi o maior desafio falar isso para ela também, ser sincero. Mas no outro dia a Maristela voltou e ela me procurou logo no escritório da escola. Ela disse: Moa, eu repensei, eu fui errada. E você consigo mesma. Eu olhei no espelho, eu me abracei como você falou, e aí eu comecei a chorar. Eu vi que eu não me amava. E por eu não amar a mim mesmo, eu também não amava as crianças. E aí vem, na turma de 38 alunos, 33 eram alunas. E eram meninas bonitas. Nessa idade de adolescência, e ela tinha ciúmes dessa sala. Ser sincero consigo é muito importante. E aí nós temos agora no Apocalipse como Deus é sincero para nós. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos entender essa sinceridade de Deus. E quando nós fizemos hoje a oração sobre Mianmar. Mianmar é um país que tem muitos conflitos políticos porque a presidente está presa. A ex-presidente, hoje tem outro presidente, mas a presidente foi presa. Ela é cristã, essa que está presa. Ela é cristã, mas ela fez a corrupção e por isso ela está presa. Então a prisão dela decretada está de 20 anos, mas pode chegar à prisão perpétua. É uma pessoa jovem, 42 anos. Então, quando a sinceridade precisa aparecer, eu preciso decidir: eu vou aceitar ou eu vou rejeitar. E o livro de Apocalipse, ele fala disso. E eu vou ler esses versículos do capítulo 1, versículo 4 ao 8. E aí diz assim o seguinte: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui ele termina na sinceridade para João esse amém. E aí continua: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, aqui nós estamos lidando com o início de Apocalipse, que João escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. E eu pesquisei um pouco mais longe sobre a questão das 7 igrejas da Ásia Menor. São as igrejas, em parte, que estavam junto no Pentecostes. Uma parte desse povo estava lá e voltaram para a Ásia para levar o Evangelho adiante. Mas é interessante que essas 7 igrejas, elas também tinham uma visão muito importante do apóstolo Pedro. E João, o apóstolo João,
teve o privilégio de pastorear as igrejas que Paulo iniciou e que Pedro também iniciou e visitou. E João teve esse privilégio de estar visitando. Só que essas 7 igrejas, para João, foi exatamente um dilema duplo. Eu aceito a escrever as cartas às igrejas ou eu rejeito? E João aceitou o desafio para escrever essas cartas. E nós sabemos o quanto essas cartas impactaram na vida de João. Até alguns estudiosos dizem que o Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João. Mas não é certo que isso aconteceu. Mas é certo que o Apocalipse foi escrito antes das cartas de João. Então, quando João escreveu, ele já se dedicou na escrita como o apóstolo do amor. E no Apocalipse, João deixa transparecer essa sua aceitação de ser o apóstolo do amor. Lembrando que é o único apóstolo que não morreu por martírio. Ele faleceu por forma natural. Até tem escritos que dizem que ele viveu 94 anos, e esses dias até um outro escrito, que é da Ásia, que foi encontrado no Alcorão também, que ele chegou a viver até 102 anos. Não sabemos a idade exata, mas João se dedicou exatamente a aceitar o desafio de escrever a carta do Apocalipse às 7 igrejas. E nós sabemos que a escrita do Apocalipse, ele nos impacta hoje também. Irmãos e irmãs, olhando, lembrei muito esses dias do irmão Ademir, que é um grande pesquisador dentro dessas situações todas, o quanto o Apocalipse hoje choca o mundo político. O Apocalipse choca hoje o mundo político, porque eles estão dentro de uma forma de pensar, é ou não é um tempo de final. Porque existem cientistas que dizem que nós estamos caminhando para um tempo final. Existem cientistas que dizem ainda tem muito tempo. Tá? Então, é aquele momento quando eu coloco aceitar ou rejeitar, também a noção política atual, ela também nos leva a dizer, eu aceito a verdade bíblica ou eu rejeito a verdade bíblica. E se nós olharmos as 7 igrejas da Ásia, a gente nota como a igreja vivia naquela época certas coisas aceitando e certas coisas rejeitando. Então eles viviam, na verdade, em cima dos pratos da balança. Muitos não conhecem mais hoje o que é uma balança. Eu perguntei esses dias para um jovem da igreja de Blumenau, eu perguntei para ele, você sabe o que representa na mulher da justiça, os olhos vendados, a balança, ou seja, aqueles 2 pratos? Não, não sei. Eu falei, isso é uma balança. Balança? É uma balança para pesar coisas. Num você coloca o produto, no outro você coloca o peso. Só que essa balança coloca ali o peso da verdade e o peso da mentira. Ou seja, a justiça vai pesando o que é certo e errado. Eu não sabia que isso era uma balança. Porque o nosso jovem de hoje, ele não convive mais com esse treco do antigo passado. Eles vão ver tudo eletrônico. Você coloca em cima, já tem um preço e já tem um preço, se está cadastrado. Mas antigamente não, era pesos, era o produto. E aí a balança tinha aí. E às vezes tinha até 50 gramas de peso de diferente, até que a balança parava. E aí o açougueiro ou o comerciante, que era astuto, ele pegava na balança e puxava ela um pouco mais para baixo para dar um peso maior. No interior, o colono, quando vendia porcos, ele colocava o dedão do pé na balança e aumentava o peso do porco. Eu coloco na minha, vai pesar e boto
Sem ela ver, né? Então, vocês notam que o tempo é tão diferente na nossa vida hoje. Aí tem essa dificuldade dos mais velhos aceitar de repente o mundo jovem. Aí eles rejeitam a maneira deles viverem. Mas aí também tem hoje rejeito do jovem a vida do mais velho. E o Apocalipse fala exatamente de tudo isso para nós. Você quer aceitar a viver dos parâmetros como coloca Deus? E aí nós queremos olhar um pouquinho o que o Apocalipse ele traz. Ele fala da liberdade da escravidão. Para nós entrarmos dentro do texto, liberdade da escravidão. Alguém já viu esse programa, documentos da Band News, e passou já várias vezes agora esse tempo sobre Dom Pedro II, a declaração da princesa Isabel que não haveria mais escravidão. E ele estava exatamente naquela época em Portugal. A história não comenta muito disso. Mas vocês sabem por que Dom Pedro II estava em Portugal? Porque ele temia os ricos que a esposa dele ia dar a liberdade da escravidão. E por esse momento que ele aceitou sair do Brasil e ir para Portugal, foi o que condenou ele. Ele aceitou exatamente o conselho errado, onde ele devia ter ficado no Brasil, enfrentado a elite da escravidão, que escravizava. Aí tinham fazendeiros que tinham 300 escravos, que eram propriedade deles, e passavam de herança para os filhos. E ele se omitiu, ele aceitou a se omitir. Então, o Apocalipse, ele em si, ele nos prega a liberdade da escravidão. Qual é a escravidão? Irmãos, muito pouco se fala hoje. Pecado. Pode notar, nós, muito pouco nas igrejas, ouvimos falar literalmente da palavra pecado. E essa é a escravidão que o Apocalipse nos liberta. E um outro ponto que nos liberta é dos abusos dos hábitos. Eu falei hoje à tarde um pouco para ela e para o Eliseu sobre a questão de falar com os adolescentes. Eles têm uma dificuldade de entender o que também é leis e parâmetros. E estudar um pouco sobre o Levíticos, que tem tantas leis lá dentro, e essas leis foram dadas em grande parte para o povo de Deus através de Moisés, também ordenado por Deus, para que o povo de Deus não tivesse abusos morais. E atualmente o abuso moral é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu citei, todos nós somos testemunha dessa semana. Houve quinta-feira a Marcha para Jesus. O cálculo era a média de 2 milhões de participantes. Não sei se vocês têm certeza que ouviram. Mas vejam só quarta-feira à tarde saiu uma notícia sobre isso. Mas o LGBT+, já sexta-feira começou a propaganda e já pequenos desfiles. Sábado o dia todo, e hoje foi o auge. O abuso moral, ele está ganhando espaço. Não é o fato desse grupo de pessoas serem assim, mas é o fato de que está ultrapassando os nossos limites familiares. A maneira como as coisas são mostradas está influenciando as crianças pequenas. Então, o abuso moral, o Apocalipse, ele mostra bem claro isso aí. E aonde vem? Ele fala da grande meretriz, a Babilônia. Irmãos, é sério essa expressão, a grande meretriz. E ela não sai lá de fora da rua. A grande meretriz da Babilônia,
ela não sai dos salões de baile, ela não sai nas festas raves, ela vai sair de dentro da igreja. É a apostasia da palavra de Deus, em negar a verdade de Jesus Cristo. É de lá que vai sair a grande Babilônia. Então, é aquele abuso moral quando já no Apocalipse nos alerta o que ela vai oferecer. Eu comentei hoje à tarde, também já outros dias, a gente fala dessas grandes festas. Como é que foi que Israel foi atacado agora dia 7 de outubro do ano passado? Por causa de uma festa rave. O Hamas sabia muito bem, o povo está livre. É hora. Planejamentos. Irmãos, o inimigo planeja muito bem. Ele planeja muito bem. E aí vem uma questão. O cristão, eu vou usar uma expressão bastante dura. O cristão muitas vezes é muito sonso. A minha esposa fez esses dias pão e esqueceu de colocar sal. Para mim não é problema pão sem sal, mas para ela é. Um pão sonso não tem sabor muito bom. Então, o cristão muitas vezes é sonso demais. Isso porque ou ele não sabe aceitar a verdade, ou ele não sabe rejeitar a mentira. Esses são os dois parâmetros, o aceitar ou rejeitar. E se eu deixo vir as duas coisas para mim, eu sou a pessoa que maior entro em conflitos. Eu não vou saber o que é verdade e o que é mentira. Tem uma música popular que diz verdade, mentira. Já? Porque o povo não sabe mais o que é verdade e mentira. E nós estamos vivendo numa época dessa. Mas, do outro lado, esses abusos destrutivos, hábitos destrutivos, também as compulsões sobre a volta de Jesus. Puxa, mas espera. O que esse texto tem a ver, que nós vamos ver daqui a pouco, compulsões da volta de Jesus? Irmãos, existem tantos abusos. E que nós temos que aprender a rejeitar esses abusos sobre a pregação ou o pregar da palavra de Deus. E nós temos que estar atentos do que realmente é verdade. E o Apocalipse, atualmente, se nós lemos ele não se torna um livro difícil. Ele é um livro que nos clareia exatamente a situação do passado da Ásia, das 7 igrejas, e nos clareia a nossa época de hoje. O Apocalipse não é um livro de 7 cabeças. O Apocalipse é um livro de realidade, de entender como foi o passado e o que está passando hoje da mesma forma dentro da igreja e dentro do mundo, ou através da política, do poder político. Tá? E aí o apóstolo Paulo coloca bem claro: orai pelas vossas autoridades, para que haja paz. E aí ele coloca em Romanos: toda autoridade é constituída por Deus. Irmãos, se nós nos revoltamos contra as autoridades que Deus coloca, nós estamos nos revoltando contra o poder da autoridade, nós estamos nos revoltando contra o próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo coloca, e é isso que João recebe do anjo para escrever sobre as 7 igrejas da Ásia. Aceite ou rejeita o que é certo, o que é errado. E aí uma forma ainda muito é a alegria para uns e a dor para outros. Isso o Apocalipse está nos falando. Irmãos, eu cheguei a conhecer pessoas no meu tempo de pastorado, tempo de trabalho de turismo, que estava muito forte envolvido no turismo até internacional na América do Sul, junto na época, estava muito entrelaçado com escolas, voltando novamente ao pastorado, mas eu cheguei a conhecer muitas pessoas que, posso dizer para vocês, literalmente, que choravam muitas vezes por algo que não tiveram coragem para rejeitar,
E muitos choravam por ter aceitado algo errado na vida deles. Então, o Apocalipse, ele quer nos alertar de que não é tudo o que se prega por ali, o que se fala, é da vontade de Deus. Eu quero só bem colocar para os irmãos. Nós temos ao todo 494 evangelhos. 494 evangelhos. Mas quantos nós temos na Bíblia? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4. Mas aonde ficam os outros 495? São exatamente evangelhos apócrifos, que começaram a falar mentiras exatamente sobre Jesus, sobre o Trino Deus. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus Espírito Santo. E um dos maiores macabros que usou evangelhos apócrifos foi Maomé. Maomé. Esses dias, faz 14 dias, que houve aquele acidente com a aeronave, com o helicóptero do Irã. Vocês viram a notícia? Qual era o turbante que esse presidente usava? A cor dele? Preto. Sabe o que significava isso? Descendente direto de Maomé. Descendente direto de Maomé. Então, Maomé usava os evangelhos apócrifos para se enaltecer e dizer que ele é o profeta do Deus vivo, que é o Cristo. Então, tem essas origens que nós temos que estar sempre atentos. Sempre atentos. E atualmente existem evangelhos apócrifos sendo usados nas mensagens, nas televisões, que nós muitas vezes não entendemos. Mas ela está falando de Deus e tudo aquilo. Uma pinóia. Estão usando evangelhos apócrifos para realmente dizer que a ideia deles é verdadeira. E quando você chacoalhar, vai chegar lá na frente e quando vão dizer: Senhor, abre a porta. Não os conheço. Mas espera, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres. Não os conheço. É esse o problema. Há uns anos atrás, nós tivemos um encontro em Curitiba, da Irmãos Menonitas, com um pastor dos Estados Unidos. E ele afirmou categoricamente que todo homem do mundo não cristão tem o poder de fazer milagres em nome de Jesus. E olha, os pastores aplaudiram. E quem aplaudiu, a gente percebia que não vivia com a verdade. Quando não se vive com a verdade, você aplaude muitas coisas que não caminham com a verdade. Não tem fundamento bíblico. E aí eu quero colocar para vocês o versículo 5. Essa é uma verdade que nós temos que aceitar e rejeitar o que não é verdade. Jesus, a testemunha fiel. Quando Deus lá no Gênesis fala, e ele falou e se tornou realidade, se foi criado através da palavra de Deus, aí Jesus estava junto. O Trino Deus estava na criação de Deus. Só que a história, ela é parcelada, mas a verdade está dentro do Trino Deus, a criação de Deus até aos nossos dias. Então, Jesus no versículo 5, quando diz assim, é da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha. E observar que aqui a palavra fiel testemunha está em letra maiúscula, porque se dirige exatamente à posição de Deus. Então, Jesus é a fiel testemunha, e é isso que nós temos que estar aceitando. Além disso, rejeitar. Irmãos,
quanto mais nós lemos a Bíblia, tanto mais nós vamos conhecer as mentiras que o inimigo coloca dentro da palavra e quer persuadir a palavra. Já? E um outro ponto ainda, é o primogênito dentre os mortos. Quando nós vimos que Jesus ressuscitou Lázaro, era um milagre. Era um milagre. Mas agora é algo diferente. Ele ressuscita. Ele se torna vivo após a morte. O povo viu na época Jesus estava morto, ele foi sepultado. Ele foi colocado numa gruta, num túmulo novo, inclusive a Bíblia coloca isso. E aí tinha guardas para cuidar disso. Mas o poder de Deus está sobre a morte. O poder de Deus está sobre a morte. Eu sempre digo assim, fiz esse tempo atrás mais um sepultamento e coloquei novamente para uma pessoa da família. Ela sofreu muito pela morte da pessoa, assim, de uma forma repentina. Eu disse, sabe, é difícil dizer isso para ti, nesse momento de tristeza. Mas aquele corpo que está lá, esse Deus não vai crer. Esse corpo vai voltar aí onde Deus tirou a matéria. Mas o que estava dentro desse corpo, que fez ele movimentar, andar, correr, falar, abraçar, sentir, chorar, se alegrar, isto é vida. E esta foi com o Senhor. E quando ela ressuscitar, ela será transformada. E este teu parente não virá mais em cadeira de roda de volta. Ele virá num corpo transformado. Essa é a mensagem que o Apocalipse traz sobre Jesus para nós no começo, para as 7 igrejas e para a igreja do Canela e para nós que somos um grupo, né? Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscita e volta num corpo transformado. Lázaro saiu com todos os seus pandarecos que estavam em volta dele e saiu do túmulo. E cheirando mal. Mas Jesus não. Ele veio transformado. Nem aquele pano que estava em volta não veio mais com ele. Era novo. E tão transformado que ele podia passar pela parede. Não é um fantasminha, não. É a realidade de Jesus ressuscitado. E outro, no versículo 5 também, soberano dos reis da terra. O versículo 5 também ainda diz isso para nós. Né? Quando diz assim, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Nós tememos hoje os nossos políticos. Nós tememos hoje os reis do mundo. Nós tememos hoje o mundo de uma forma como ele está conturbado. Mas Jesus é exatamente o soberano dos reis. Não há autoridade acima de Jesus. Não há. E aí mora um perigo em nós, de nós aceitar as autoridades atuais do mundo como o desfecho final e não temos coragem de rejeitar que isso é uma mentira e aceitar que Cristo é o Rei deste mundo, de todo esse universo. E Ele virá para julgar, lendo o Apocalipse e tudo. Então, Cristo está tão envolvido no mundo, mas o mundo não o reconhece. Irmãos, também, muitas vezes para nós cristãos, existe o perigo de até duvidar se isso é verdade. É um grande perigo na nossa vida. Será que é mesmo assim? Isso vem tão de mansinho, tão de mansinho. Hoje você vai de manso, mas outro dia volta mais uma vez no pensamento. E aí no final, Satanás já criou um ninho de coreca. Ou melhor, aquele ninho de pombinho marrom que faz poucos galhos e já tem um ninho pronto, já tem filhote. E ele não cai para lá de cima. Assim o inimigo está pronto para fazer aquele ninho com alguns galhos secos e lá ele coloca o seu filhote.
Irmãos, Jesus é o Rei da terra. Nós não sentimos agora essa situação, mas nós temos que começar a crer que Ele governa. E como? Através do seu poder do Espírito Santo. Eu amo essa expressão, Trino Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E uma outra forma ainda, constitui o reino de sacerdotes. Quantos sacerdotes estão andando por ali dizendo que são apóstolos, são homens que estão autorizados a fazer milagres, até dizem por ali que estão ressuscitando mortos, até estão já fazendo orações para que a pedra de uma pessoa que está culta, ela vai ficar o mesmo comprimento da outra. Dona Marlene, lembrei esses dias da senhora quando eu escutei uma coisa dessas, né? Que levanta a pessoa que tem problema de osteoporose e sai andando. Irmãos, façamos isso para ver como vai acontecer. Nós temos que aprender a aceitar a situação do ser humano e temos que aprender a rejeitar aquilo que está errado sobre o ser humano. São escolhas. São escolhas. E eu tenho que escolher se eu quero ser um sacerdote da palavra de Deus dentro da verdade ou eu quero ser um sacerdote pregando mentiras e heresias por ali. Eu tenho muito zelo por isso. Falei isso hoje para dizer para Ellen também. Falei isso também para o Cláudio e para a Cláudia também. A importância de estar preparado para poder estar entendendo a interpretação, muitas vezes, da palavra. Não que você é a autoridade para aprender, mas entender que o Espírito Santo, através de você, faz a interpretação certa para aquele que vai ter que ouvir a palavra. Por isso, Jesus, ele diz, ele é exatamente aquele que constitui o reino dos sacerdotes. E todos nós somos sacerdotes da verdade. Por que somos sacerdotes da verdade? Ou qual a razão de que o Apocalipse aqui diz no versículo 6? Coloque uma vez ali no 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu próprio Deus. Porque ele sabe que em nós está a essência do Espírito de Deus. Vida, Deus. Por isso ele diz, tu podes ser um sacerdote. Porque eu tenho em você a minha essência. A essência da verdade. E agora no versículo 8 ainda, o princípio e o fim. Irmãos, essas são palavras que nem todos gostam de ouvir. Não gostam de ouvir. Tem muitas pessoas, se você perguntar, você está pronto para morrer hoje? Às vezes diz assim superficialmente, mas a maior parte diz, não quero morrer. E sabe, irmãos, essa é a grande dificuldade de nós entendermos às vezes o que é princípio e fim da nossa vida. Porque nós nos amarramos tanto na nossa vida aqui, que achamos que aqui é a vida perene, é a vida eterna. Eu estou reformulando a minha horta, reformulando. Então pode ver que eu tenho todo dia essas flores, olhando na nossa janela da cozinha, da janela da sala de jantar, essas flores. E aí estou renovando toda a horta com verduras, fazendo tudo diferente. Agora eu tenho tempo. Claro, dentro da medida do possível devido à saúde. Mas irmãos, às vezes eu fico pensando, olhando para tudo isso, e eu vou ter que deixar isso. Eu vou ter que deixar essa horta. Alface crescendo bonito, repolho, colhendo pés de aipim bonitos dentro da horta que é pequena, colhendo pés de aipim de até 10 quilos limpo. Muitos colonos não têm isso na roça. E eu vou ter que deixar isso. Mas é um aprendizado eu me desligar desta terra. Aprender a amar, aceitar o que Deus me dá
E como Ele usa a minha força para fazer isso, mas eu também tenho que aprender a dizer, Senhor, vai ter um fim, porque Tu tens essa vontade na minha vida. Nós não aprendemos a soltar, nós aprendemos a arrecadar. Eu não sei se eu já contei para vocês o exemplo que aconteceu em Jaraguá do Sul. Rebeca é o nome da menina. Ela tinha de 3 para 4 anos. E os pais dela estavam se planejando para entrar no trabalho missionário e pediram minha ajuda. Eles iam para o Mato Grosso trabalhar com os índios terenos. E aí eles queriam saber, porque eu fiz o estágio de seminário com os índios terenos lá em Cuiabá, queriam saber como é que era o trabalho entre os índios terenos. Aí eu pensei, naquele dia, eu vou levar uma barra de chocolate para a Rebeca. E levei a barra de chocolate para a Rebeca. E era antes do lanche, eu também não sabia, a gente quer logo dar o presente. Aí a mãe disse assim, pastor, não teria sido bom entregar, porque ela acaba não comendo nada na hora do jantar. Mas como já aconteceu o estrago, ficou. E ela logo abriu a barra de chocolate. E aí ela disse, a mãe disse, e o pai também repetiram, Rebeca, divide a barra de chocolate. Dá um pedaço para a mamãe, um pedaço para o papai, um pedaço para o pastor Moacir que trouxe o chocolate. Não. E ela já tinha demolhado toda a barra de chocolate, na época era de 200 gramas. Hoje já só tem 40 gramas, né? Ela abriu toda ela e pegou com as duas mãos e foi comendo. Ela se lambuzou toda, o chocolate da mão quente já estava derretendo, e quando ela percebeu que aqui estava suficiente, tá, mãe, todo o chocolate melecado, não, agora não quero mais. Aí a menina começou a chorar porque a mãe rejeitou o chocolate que ela tinha pedido. Só que a criança não tinha entendido que aquele chocolate melecado a mãe não queria mais. Mas ela, não, é meu. Era dela. E sabe, irmãos, aí está exatamente essa palavra que nós temos que olhar. Que muitas vezes o fim começa no nosso princípio, pelo nosso próprio egoísmo. Muitas vezes o fim começa pelo princípio do nosso egoísmo. E nessa menina começou exatamente isso. Cada criança, apenas como exemplo. Mas antes que eu saí da casa delas, a Rebeca foi ao banheiro e teve que vomitar. Notam? E assim muitas vezes nós adultos também somos. Nós acabamos não poder estar dividindo aquilo que é verdade, literalmente, entre nós. Então, muitas vezes em nós, então o versículo 8 nos diz bem claro, eu sou o alfa e o ômega. Vocês já pensaram nessa palavra alfa e ômega? É do alfabeto grego, também no hebraico, a primeira e a última letra. Seria o A e o Z. São 24 letras no nosso alfabeto. No grego e hebraico é a mesma coisa, 24 letras. Tudo o que nós conversamos, tudo, não tem uma palavra fora dessas 24 letras. Tudo o que nós falamos estão nessas 24 letras. E tudo o que Deus fez para esse povo, para esse mundo, está dentro da palavra dele no alfa e no ômega. Todas as palavras novas criadas, hoje em dia, que tem muitas novas palavras, todas estão dentro do alfabeto, nada fora. Todas dentro. Por isso, Jesus é o princípio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é tudo para nós. Fora disso não tem outro Deus. E é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu amo.
E eu tenho certeza que é o Deus que vocês servem, é o Deus que vocês amam. É o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que responde às nossas orações. E Ele diz assim, não, agora não, filho e filha. Ainda não é o momento. Mas Ele diz, agora sim. Ele aceita o pedido, mas Ele diz, não agora. Ele rejeita um momento. Mas vem um momento que Ele diz, agora eu aceito. Agora não rejeito mais. Então, essa é a forma desse nosso Deus, que é o princípio e o fim. E, já chegando para o final, o que há de vir? Essa é uma situação para nós. Muitas vezes nós temos problema de aceitar o que vem. Nós temos muita dificuldade de aceitar isso. Muita dificuldade de esperar o que há de vir. Nós queremos tudo para hoje. E de preferência para ontem já. E aí, então temos uma grande dificuldade de aceitar o que há de vir. E por isso, irmãos, eu quero lhes alertar em nosso meio. E que nós podemos levar isso também a semana, na outra semana, na nossa vida e dizer para os outros a importância de esperar por aquilo que há de vir por Deus. Quando eu era adolescente, nós tínhamos sempre gansos em casa. Gansos. Admire, Dona Marlene, os gansos de vocês. E o ganso tem uma certa dificuldade para descascar. Não é como um pinto. Pinto Angola, galinha Angola também tem dificuldade porque a casca é muito dura. E o ganso, na medida que vai descascando, a casca vai ficando mais dura. Então, quando ele pica, ele demora para abrir. E quando você começa a mexer com o dedo, tirar aquelas cascas do ovo, ela é tão sensível que aquela pelanca branca que está em volta do gancinho, ele está cheio de pequenas veias de sangue. E quando você rasga um pouco, uma veia rasga, ele começa a sangrar e ele não tem mais força para descascar sozinho. Você tem que ajudar ele a descascar. Você precisa ajudar ele a chegar a viver, mas ele então sempre está meio fraco. E aí vem todo o cuidado. Isso representa, nós não temos paciência para esperar ele descascar por natureza. A nossa curiosidade é tão grande que a gente quer ver o que é que vai sair. E a gente sabe que é um gancinho. Impressionante. E se você só tem ganso cinza, você sabe que não vai ser um gancinho branco. É cinza. Se você tem gansos brancos e toda a origem é branca, é um gancinho branco. Mas nós não podemos esperar. E é isso, irmãos, que também na nossa fé, nós muitas vezes não podemos esperar Deus fazer em nós o milagre que Ele quer fazer. Nós acabamos fazendo às pressas o que Ele quer fazer em nós. E aí, damos, como tem popular de Minas Gerais, deu com os burros na água. E aí, para terminar, o Todo-Poderoso. Irmãos, isto aqui, eu creio que deve estar em nós, na nossa fé, em aceitar a história da vida de Jesus, rejeitar as mentiras sobre a vida de Jesus, sobre a deidade de Jesus, e reconhecer que a Bíblia de A a Z, do Alfa e do Ômega, ela é totalmente dirigida do Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus, irmãos, que deu para mim, deu para você, o mais precioso dele, seu Filho. Tudo, irmãos, Deus podia ter dado para nós, mas Ele deu mais do que tudo, Ele deu Jesus.
E é essa a razão, irmãos, quando nós lemos então no final, né, que era o que há de vir o Todo-Poderoso. Nós não estamos esperando um molenga. Nós não estamos esperando algo que é que nem uma vara de bambu. Vai para cá, vai para lá. Nós estamos esperando a volta do Todo-Poderoso. E é esse o Todo-Poderoso que hoje à noite a Vitória colocou para nós a abertura. É exatamente aquilo que Filipenses falou, e foi a carta que Paulo escreveu pouco antes de ele falecer. E faleceu decapitado. É esse Todo-Poderoso que nós esperamos voltar. E é nesse Todo-Poderoso que nós estamos inseridos. E é esse Todo-Poderoso, irmãos, que também nos dá toda a forma maravilhosa de estarmos participando do que? Da ceia. Irmãos, nós estamos participando da ceia de um morto. Nós estamos participando da ceia do primogênito dos mortos. Em outras palavras, estamos participando da ceia daquele que ressuscitou e nos dá vida. É esse Jesus. E é esse Jesus que veio dos mortos, o primogênito. A palavra nos diz, é o Todo-Poderoso. E dali em diante, João escreve as 7 igrejas. Aí ele menciona para as 7 igrejas quem é Jesus Cristo. E aí vai toda a história de Jesus Cristo para o povo da Ásia Menor, até para o povo da igreja evangélica Irmãos Menonitas no Canela. E essa igreja vai viver isto até o seu final. Cristo vai voltar. Não abramos a casca do ovo antes do tempo. Deixamos a palavra fluir em nossa vida para podermos participar também junto desse momento tão importante. Ellen, você chama a Ingrid com as crianças para nós podermos então passar para a ceia.